Então, sua estrutura está baseada na sua escolha, na sua opção que você viu lá no seu planejamento. A partir daí, você vai ter duas escolhas. De você fazer pinteiro ou você não fazer pinteiro. Quando você... Vou começar de trás para frente. Quando você opta em não fazer pinteiro, é quando você tem plantéis grandes. Quando você tem um plantel de acima de 500 aves ou que você passa de 1000 aves, não é interessante você fazer pinteiro. Por quê? Porque a transferência de pinteiro para galpão é uma coisa muito estressante. Tanto para as aves, tanto quanto para o produtor. Então, você fazer pinteiro é uma perda de tempo. Aconselho você a fazer pinteiro apenas para 200 aves. Então, eu vou criar 1000 aves, mas eu quero ter pinteiro. Então, você faz vários pinteiros, cada um com a capacidade de 200 aves, porque pinteiros maiores acabam ficando muito caro para você e é melhor você fazer o galpão. E essa é a dica que eu te dou. Se você tem criações muito grandes, e principalmente se for criação de abate ou criação de postura, acima de 500 aves, não faça pinteiro. Faça os galpões, e aí você vai precisar de ter mais de um galpão, e dentro desse mesmo galpão você faz uma área, ou 2 ou 3 círculos de proteção, cada um com suas fontes de calor, e aí você cria 200 a 500 pintinhos dentro de cada círculo de proteção. Não use círculo de proteção para acima de 500 pintos, não use. Você tem 1000 aves, use 2 círculos de proteção, cada um com 500. Se você puder reduzir, fazer mais círculo de proteções até 200 aves, é legal. Mas se você usa um aquecedor a gás, você pode usar círculo de proteção com 500 aves, porque os aquecedores a gás, o mínimo deles são de 500 aves. Então, a sua estrutura precisa estar baseada nisso. Se você vai fazer uma criação de abate, criação grande, você constrói um galpão, 2 ou 3, digamos que você vai fazer uma criação com 90 dias. Você faz 3 galpões, ao invés de você fazer vários pinteiros. Você faz 3 galpões, cada um com a capacidade de 500 aves, digamos que você queira com 500 aves, cada um com a capacidade de 500 aves, cada um com seu piquete. Você começa a criar seu pintinho ali dentro do galpão, com seu círculo de proteção, todo fechado, acondicionado, quentinho, tudo bonitinho. Quando chegar no momento, você tira o círculo de proteção, a gente vai falar isso em vídeos mais à frente. Você tira o círculo de proteção, começa a criar os pintinhos ali dentro, até os seus 30, 35 dias ali dentro, com tudo fechado, baixando um pouquinho a lona, subindo um pouquinho a lona, em tempo mais quente, mais frio, mas não solta eles. Essa está dentro da sua estrutura, depois você começa a soltar ele para o piquete, e você cria desde pintinho até a fase adulta, até o final, seja para abate, seja para postura, dentro do mesmo galpão, ok? Então, se for para abate, você faz 3 galpões. Primeiro mês, você compra os pintinhos, começa a criar. Acabou a fase inicial, você abre, deixa eles ir para o piquete. Está na hora de comprar outro lote, você coloca no outro galpão. Começa a fazer a mesma coisa. Está na hora de comprar outro lote, coloca no outro galpão. Faz a mesma coisa. Quando chega lá no final dos 90 dias, que você tem que comprar outro lote, você pega os seus animais ali do primeiro galpão, faz uma limpa, abate ele todo, faz o vazio sanitário, que a gente vai explicar em outro vídeo mais pra frente, e compra os outros pintinhos e coloca no primeiro galpão e começa seu ciclo. Ok? Deu para entender? Criação profissional você faz assim. Você não faz transferência, tirando de um lugar para outro. Agora, se você cria uma quantidade pequena, uma quantidade menor do que 500 aves, aí eu lhe aconselho você fazer o pinteiro. Por quê? Porque o pinteiro é algo menor, é algo mais próximo à casa, é mais fácil do que você fazer um galpão para 200 aves. E depois, quando você quiser crescer, quiser trabalhar com 500 aves, o seu galpão não vai caber. Então é melhor você trabalhar com um pinteiro e depois transferir para outra área, já que 200 aves é um pouco mais fácil de transferir. Então você trabalha com o pinteiro para poder dar certo. O pinteiro deve ter a sua dimensão de 15 a 20 aves por metro quadrado. 15 a 20 aves por metro quadrado. Então, se você vai fazer um pinteiro de 10 metros quadrados, se você multiplicar por 15, dá 150 aves. Se você multiplicar por 20, dá 200 aves. Qual a diferença?
Se você vai ter criação de abate, que são aves maiores, mais pesadas, que vão ter um desenvolvimento diferente, você utiliza 15 pintinhos por metro quadrado. Se você vai trabalhar com postura, ou se são aves menores, aves ornamentais, aves menores, existem aves ornamentais que ficam bem grandes, mas aves menores, você pode trabalhar com 20 aves por metro quadrado. Esses pintinhos, quando tiver aí nesse espaço, você vai achar que o espaço é muito grande, mas você precisa colocar o círculo de proteção. E o círculo de proteção você usa mais ou menos a medida de 1 metro de diâmetro. Para quem não sabe o que é o diâmetro, você tem um círculo e você puxa uma linha de um ponto a outro do círculo. Essa medida de um ponto a outro do círculo se chama diâmetro. Esse diâmetro, a cada 1 metro, você usa de 40 a 60 pintinhos. De 40 a 60 pintinhos. Então, se você tem um círculo de proteção com 1 metro de diâmetro, você bota 40 pintinhos. Se você tem um círculo de proteção com 2 metros de diâmetro, você bota 80 pintinhos. Como eu falei, de 40 a 60 pintinhos. Então, você pode botar com 2 metros de diâmetro, de 80 a 120 pintinhos. Falando da opção de não ter pinteiro para galinhas poedeiras, você trabalha da seguinte forma. Você vai ter um galpão para as galinhas em postura. Então esse galpão vai caber as suas galinhas de postura. Você vai criar elas desde pequenininha até na fase adulta. Esse galpão precisa ter a medida de 5 aves por metro quadrado. 5 aves por metro quadrado. Então se você vai ter 500 aves, como são 5 aves por metro quadrado, você vai ter um galpão de 100 metros quadrados. Então você vai construir um galpão de 100 metros quadrados e vai colocar os pintinhos lá dentro e começar a criação. Digamos que sua criação hoje vai começar com 200 aves, mas você quer chegar a 500. Então você já constrói um galpão no tamanho de 500 e deixa as 200 aves sendo criadas. Essas aves começaram a postura, tá tudo legal, muito bom, tá se criando bem. Aí você quer comprar mais 200 aves para passar de 200 para 400 aves. Aí o que é que você faz? Ou você constrói um pinteiro e trata essas aves com um pinteiro, e você vai ter que construir um segundo galpão para as galinhas passarem a fase até começar a pôr. Só depois de começar a pôr, que ela tiver numa postura plena igual ao lote anterior, é que você pode transferir e colocar elas juntas. Então você pode construir um pinteiro, criar e passar para uma outra área, ou você pode simplesmente construir um outro galpão só para a área de cria e recria, para quando ela estiver na hora de postura, você colocar naquele galpão que você construiu de 500 aves. Deu para entender? Se não deu, dá um pause, volta o vídeo, assiste de novo. Se continuou com dúvida, anota no papel qual é a dúvida, vai lá na lista VIP e me pergunta que eu tiro essa dúvida para você. Diz exatamente de onde você está, que você está assistindo ao mini curso grátis, que você teve uma dúvida nisso e naquilo e pode me perguntar. Pode ser tanto lá da área de planejamento, como daqui, ou qualquer outra parte do curso que você teve dificuldade.